Olá pessoal, tudo bem? Antes de nós darmos início ao nosso novo vídeo aqui do canal, eu queria compartilhar contigo uma gentileza do nosso convidado Paulo Mauá, que ele é músico e escritor, e ele com muita gentileza, ele distribuiu ou ele disponibilizou alguns livros para sortearmos aqui no canal. Então você que está aí assistindo, curte, compartilha, comenta para você fazer parte desse sorteio. Os livros vão vir aí na sequência, tá? Para que você consiga olhar e até fazer uma pesquisa. Então, bom vídeo para vocês. Canal VIP Pares. A diversidade se encontra aqui. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, canal VIP Pares. Estamos aqui novamente com um bate-papo super interessante. Eu vou dizer para vocês, pessoal, que assim, hoje nós vamos falar com uma lenda, né? Eu falo lenda porque assim, ele é uma pessoa que eu sempre ouvi falar e eu realmente achava que era uma lenda. Não, esse cara não existe. Não, para. É muito... Não. É muita gente falando do cara só e de repente a vida nos dá, nos prega surpresas e de repente estamos com a lenda aqui. Só para fazer aquele agradecimento especial, o aplicativo Duolingo, né, o aplicativo que a gente recomenda muito aqui no canal para aquela pessoal que quer aprender uma língua, de repente está sem aquela condição financeira, né? O aplicativo Duolingo é um aplicativo gratuito, tem a sua versão paga também, mas a princípio é gratuito, e com essa versão gratuita você pode chegar até o nível de uma semi-conversação intermediária, tá? Porque você sai do exato zero e começa a já entender melhor, já começa até pronunciar frases mais íntegras e inteiras, né, para poder fazer o seu curso da melhor forma, tá? E nós recomendamos esse aplicativo justamente por um motivo muito simples, né? Esse aplicativo ele fornece um retorno com relação à acessibilidade muito bom para quem não tem visão ou para quem tem alguma dificuldade de visão, né? Porque ele tem toda a descrição das figuras que tem dentro do aplicativo, ele tem retorno com fala, ele tem retorno com pronúncia, todas as seções do aplicativo são acessíveis para que você, que tem a sua deficiência visual e que tem interesse em fazer um espanhol, um inglês, um mandarim, você consiga fazer da melhor forma possível. Então, o aplicativo que a gente recomenda é o nosso querido parceiro Duolingo, tá? Agora, o nosso parceiríssimo de sempre, Thomas, vai dar suas boas-vindas, falar o que fala sempre, né? E aí nós já partimos para falar um pouquinho com o nosso convidado. Fala aí, Olá Thomas. pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Já de saída vou pedindo para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, parentes e quem encontrar na vida. Brincadeira, gente, mas nos ajude a divulgar nosso canal. Né? Compartilha com todo mundo aí que a gente está precisando. Então, agora vamos falar um pouquinho com o nosso convidado, com o nosso mito, com a nossa lenda. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e para quem está podendo nos ver, dispensando o lenda e o mito, né? Eu sou uma pessoa normal, de carne e osso. Primeiro eu vou me descrever como eu estou. Eu sou uma pessoa com que os cabelos já praticamente me abandonaram. Eu só tenho, ainda são brancos, mas eu só tenho umas penugens do lado direito e do lado esquerdo. Eu estou de óculos de aro azul,
que é para leitura de perto. Eu tenho um bigode muito charmoso, mas todo branco, né? Uhum. A pele é meia rugosa, coisas de acne de juventude, e eu estou com uma camisa preta com símbolos em branco de clave de sol, de acidentes de sustenido, bemol, clave de fá, várias notas. Eu vim propício a ser entrevistado sobre música por essa pessoa maravilhosa que é o Neymar. Vocês já perceberam, né? Já deu a entender qual que é a linha do nosso bate-papo hoje, de que forma que nós vamos prosseguir. Só para quem não está vendo, viu, pessoal? O pessoal gosta de... E assim, é uma sacanagem atrás da outra. Esses dias, viu, Paulo? Eu estava aqui me audiodescrevendo e cheguei e fui falar que eu estava com com a camisa azul. Aí o pessoal olhou assim, só viu aquela sequência de comentários. Eu só queria te dizer que você não está com a camisa azul, não, tá? Você está com a camisa branca. Mas eu faço, Neymar, eu faço isso direto na aula. A pessoa entra para assistir a aula remotamente e eu falo, nossa, adorei essa camisa com o Snoopy na frente, ou com essa camisa do time, se a pessoa torce para o Santos, por exemplo, caramba, está com a camisa do Corinthians hoje? Primeira coisa que a pessoa faz, ainda mais se é um novato, né? Ele desconfia. Hoje ele já sabe que eu estou já tá sacaneando mesmo. Estou brincando. Não. Mas hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como é que eu estou, tá? Hoje eu estou com a camiseta rosa pink, porque eu sou desses trabalhos nessa linha, né? Porque por conta dessa semana, Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres, então uma pequena homenagem. Meu cabelo, eu fiz uma coisa diferente essa semana, tá, gente? Eu tava com o cabelo meio grande, assim, aí eu coloquei um monte de lastex no cabelo, e tô com o cabelo todo preso, assim, todo cheio de coisinha na cabeça. E esqueci, porque essa semana ainda vou ter que fazer raspar dos lados, porque normalmente eu raspo, né? Mas como o cabelo cresceu e, tipo, o cabeleireiro não veio, então vai ter que ser assim mesmo, vai ficar. É assim mesmo. Tá? De resto, tudo certo. Paulo, assim, uma pergunta de praxe que a gente faz para todos os convidados, né? E para que todos, né, venham a entender um pouquinho. Quem é o Paulo? Então, o Paulo é uma pessoa nascida na cidade de Santos, né, estado de São Paulo, uma cidade de praia. Hoje de manhã fui caminhar na praia às 7 horas da manhã, cedo, e é uma coisa que me revigora. Eu encontro, inclusive, alguns cegos caminhando de bengala, porque como é uma praia sem tombos, né? A Praia de Santos ela é lisa e é separada pelos canais, alguns cegos caminham, eu de vez em quando os chamo, quando os conheço, mas o Paulo é um cara que adora caminhar na praia, adora ler, leio muito, leio bastante, porque eu também escrevo muito, eu sou escritor, além de músico e além de engenheiro. Então, a minha formação aqui em Santos, eu tive a minha formação de escola, de ensino médio, mas eu fui estudar fora, eu fui fazer a Universidade de São Paulo, onde eu me formei em engenharia. Obviamente, eu queria ter sido músico, mas naquela época, ser músico, como ser surfista, por exemplo, não era uma boa tendência ao ser humano na década não era coisa de alguém que queria trabalhar, né? Não, ser músico, para quê? Ou ser surfista, hoje o Medina está provando que ser surfista é muito bom, né? E vários músicos também. Hoje existe um campo, não tão merecido como deve ser, a cultura nesse país ultimamente está passando por situações muito tristes, né? Em termos governamentais, cada vez mais atochada, cada vez mais apertada, mas nós somos resistentes e vamos até o final. Então, o Paulo foi ser engenheiro, mas sempre existia dentro da Universidade de São Paulo um show chamado Show Vixe, né? Onde os talentos iam. Então, eu tinha uma banda, eu subia e tocava, fazia paródia, fazia o que muito mais tarde, como a Malu, a minha esposa, fala, eu estava um pouco à frente do tempo.
Depois é que estourou TV Pirata, depois que estourou Cacete e Planeta, depois que estourou Porta dos Fundos. Eu já fazia tudo aquilo no palco, com paródias, com vinhetas, com esquetes, usando sempre a música. Mas me formei em engenheiro, fui trabalhar em São Paulo como analista de sistemas e tive uma grande empresa de tecnologia por 20 e tantos anos. Mas aí, devido a um problema de saúde, eu tive que refazer a minha escala de valores. E dentro da minha escala de valores, já que o homem lá de cima me deu uma chance de voltar, né? Eu resolvi montar um projeto de música que fosse voltado para entidades, não era um projeto de inclusão, diretamente falando, ou seja, de inclusão de deficientes, de inclusão de qualquer deficiência. Não, era um projeto de inclusão para pessoas vulneráveis. Isso. Então, eu fui procurar, essa ideia veio na minha cabeça. Então, o Paulo é casado com a Malu, tem 2 filhas lindas e maravilhosas, que é a Raquel e a Carolina. Carolina casada já com o Marcelo. As meninas, graças a Deus, puxaram a mãe, são lindas, não puxaram ao pai. A minha vida ela se divide entre música, inclusão e literatura, hoje em dia, falando assim. Isso. Hoje, assim, até uma coisa bem interessante que você falou, até por conta da questão da sua formação, né? E uma coisa bem interessante que você trouxe, né? Assim, o Paulo veio para São Paulo, se forma como engenheiro, né? E aí, assim, em que ponto surge a música na vida do Paulo? Na verdade, Neymar, eu estudei música antes de qualquer outra coisa. Eu entrei no conservatório aqui em Santos com 8 anos e me formei com 15 anos. Me formei muito novo e fui dar aula de violão. Eu sou formado em violão erudito e piano popular e fui dar aula no conservatório, tudo, né? Ganhei o prêmio governador de estado na época que eu me formei, mas nunca fui um virtuose. Eu sou mais um cara espalhado na música do que empalhado num instrumento, né? Nunca fui um virtuose e nunca me preocupei com isso, talvez por não ter o talento de virtuose, mas por querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que no conservatório eu tomava conta do jornalzinho do conservatório, né? Na USP eu era o editor, eu tinha o grupo de música, ao mesmo tempo eu era o editor do jornal do Centro Acadêmico com um nome clandestino, na época de ditadura, para não ser preso na esquina, né? Meu pai morria de medo dessas coisas, mas eu sempre fui uma pessoa multimídia. Eu sempre quis e gostei de fazer várias coisas. Então, a música ela entra muito cedo em mim. Eu começo a estudar teoria e harmonia com 8, 10 anos. Eu começo a escutar Bach, Beethoven, Mozart muito cedo. E aí, coincidentemente, é o ano em que explodem Chico Buarque, Caetano, Gil, né? Djavan um pouco mais tarde, mas é uma explosão da música popular brasileira muito caracterizada pela genialidade, seja da Elis cantando, seja da Bethânia cantando, seja da Gal Costa cantando. Então, eu começo a ter essa fusão musical de música erudita com música popular. Ao mesmo tempo, final de Beatles, né? Apogeu do rock progressivo, com grupos como Yes, né? O próprio Rick Wakeman no teclado, e eu fazia piano popular. Eu sou fã do Elton John, já assisti o Elton John 4 vezes, né? Então, assim, a música sempre esteve muito presente em mim. Então, a música ela vai se encontrar comigo lá no final, na inclusão, quando em 2009 o projeto começa, mas a música, ela, na verdade, estava aqui. Ela sempre me contaminou. Pra você ter uma ideia, eu escrevo meus textos, meus livros, né? Escutando música. Então, se eu vou escrever um livro, um conto, O Castelo Parapaná, que é um livro
de uma personagem na época medieval, eu fiquei escutando todos os temas de Game of Thrones, todos os temas de Rei Arthur, porque a música, ela me joga a fazer outras coisas, né? Eu chego a parar filme para voltar para escutar a trilha, entendeu? A música, ela é muito marcante em mim. Eu sou uma pessoa musical. Eu entro no elevador e eu batuco na parede do elevador, entendeu? Eu devo ser uma pessoa perturbante, entendeu? Para os outros. Porque as pessoas eu não olham paro para o Paulo e lá veio o Paulo. Não, eu não paro quieto, eu escuto, e isso acaba resultando muito, muito dentro do projeto. Depois eu vou te mandar uns vídeos, mas, por exemplo, a gente toca Vivaldi. Eu sempre acho que o projeto tem que tocar de quase tudo, quase tudo. Sim. E, por exemplo, a gente começa a tocar Vivaldi, as 4 estações, e de Vivaldi a gente cai em Menino da Porteira. Porque a toada que a gente faz, ela é uma toada sertaneja na hora que toca. Né? Sim. Pode tocar aqui, né? Isso, né? Olha a tocada. Então, o que eu quero mostrar é que Vivaldi está tocando música sertaneja. Talvez ele esteja se virando no túmulo. Mas eu acho assim, a música, ela é desse jeito. E a nossa sociedade é assim. Sim. Eu tenho uma pessoa erudita e tenho uma pessoa sertaneja, e elas têm que se conversar. Eu tenho uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa normovisual ou vidente, e elas têm que se conversar. Eu acho que o nosso repertório é muito disso. E o que é legal é que quando a gente se apresenta, Neymar, as pessoas não sabem. A gente começa a tocar o Vivaldi e eu não falo, eu sempre falo o nome da música depois. Então a gente começa a tocar Vivaldi e a pessoa está lá. Somente quando a gente toca em igreja, né? Então a pessoa está voando em Vivaldi e tal, e aí você entra com o Menino da Porteira, tá? Nós fizemos também uma vez tocando o Hino à Alegria de Beethoven. Sim. E caímos em Satisfaction do Rolling Stones, entendeu? Então, assim, essas fusões são fundamentais na vida e dentro do repertório. E isso é o Paulo. O Paulo é confuso e é fuso ao mesmo tempo. Essa é uma definição boa. O repertório do Paulo é dessa maneira. É fuso e confuso. É fuso e confuso. Sim. Assim, você falou também da sua veia literária, né? Das suas composições, você trouxe até o nome. Assim, você tem uma noção, você já fez essa conta de o quanto que você já escreveu, o que você tem, quais são aqueles que você escreveu e que você tem, assim, aquele, pô, esse aqui esse tipo, foi... eu acho assim, é muito parecido que quando a gente faz um arranjo para uma música, né? Esse arranjo é mais bonito que o outro, ou essa música é mais bonita que o outro. Eu não consigo, por exemplo, e vale para a literatura fazer analogia, eu não consigo dizer se a Anunciação de Alceu Valença é mais bonito que o Minueto de Bach, entendeu? Sim. Eu acho que Jesus, a Alegria dos Homens é lindo e maravilhoso. Ok, mas Carinhoso de Pixinguinha é lindo e maravilhoso. Então, para a literatura, e eu tenho muito contato com os alunos de escolas, porque a maioria dos meus livros são infanto-juvenis. Eu escrevo há muito tempo em antologias. A primeira vez que eu participei de uma Bienal foi em 2002, há 20 anos atrás, né? Mas para essa Bienal agora,
a Bienal de São Paulo de 2022, comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna e comemorando os 200 anos da independência. Vai ser a Bienal das Bienais. Eu estou lançando 12 livros em três estandes de editoras diferentes. Então, eu transformei a pandemia, em vez de eu ficar doido, eu resolvi transformar isso em livros. Então, quando eu vou a uma escola, quando eu vou a uma universidade, ou estou em alguma associação falando sobre os meus livros, qual o livro que você mais gostou, que mais você se empenhou? É como se perguntasse para mim se uma música é mais bonita que a outra, ou se a minha filha é mais velha, eu gosto mais da minha filha mais velha ou filha mais nova. O livro, ele é um filho seu, né? O arranjo que você faz é um filho seu, né? Então, eu acho assim, eu sempre gosto do livro que eu estou escrevendo, né? Eu sempre gosto a mesma coisa para a leitura. Eu gosto de ler coisas que me intrigam, né? Torto Arado, que eu li recentemente, do Itamar, que foi em 2021 o livro mais lido e mais vendido no Brasil. Torto Arado é uma faca no estômago das pessoas. Recomendo todo mundo a ler. E relutei em ler, porque me falava, Paulo, o livro pega pesado, né? E o livro é uma obra-prima mesmo do Itamar. Então, acho assim, coisas que me tocam. E sempre que eu escrevo, Neymar, o que está me tocando é aquele livro que eu estou escrevendo naquele momento. Sim. É onde eu estou pesquisando, é onde eu estou buscando. Eu tenho livros como O Circo Panapaná. Eu tenho uma saga que chama Panapaná, que é o Circo Panapaná, onde a personagem principal ganha um dicionário de coletivos, e aí vai achar um circo, e sempre a personagem, o leitor nunca sabe se ela sonhou ou se ela viveu aquilo. Isso aí gera uma grande discussão literária nas salas de aula, isso é muito legal. Depois eu tenho Orquestra Panapaná, na sequência, a mesma personagem. Isso foi, o sucesso de um foi chamando o outro. Aí eu falei, orquestra, eu conheço música, eu vou descrever uma orquestra. E aí eu coloquei um maestro surdo, né, que seria o Beethoven mesmo, conversando com a personagem, com a Beatriz, descrevendo a 10ª Sinfonia Tropical dele, já que ele escreveu só 9, a 10ª Sinfonia. E aí ele descreve todos os naipes, e aí os naipes são tocados, os instrumentos são tocados por músicos que são da nossa Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Então, eu vou amarrando coisas importantes nisso. O terceiro, Castelo Panapaná, que é um livro de 130 páginas, é um romance infanto-juvenil, todo ligado à época medieval, com certeza de ter saboreado muito Game of Thrones na época. Depois tem o Espaço Sideral Panapaná, né? Porque eu sempre quis ser vou fazer uma revelação para você, Neymar. Sempre que me perguntam o que eu gostaria de ser, além do que eu já faço, eu falo ou astronauta ou peixe. E aí a molecada fica doida, né? Fica doida. Porque astronauta dá para entender. Sim. Sempre tem um aluno na classe que também queria ser astronauta, mas peixe, né? E peixe, assim, não porque eu torço para o Santos, porque eu não torço, mas peixe por estar livre, por estar solto. E tem muita analogia de peixe com astronauta. O cara sozinho no espaço, o peixe sozinho no mar, a escuridão do espaço, a escuridão do mar. Tem uma coisa assim, e aí me lembra muito música de Fagner, né? Queria ser um peixe para no teu aquário mergulhar. Então, assim, mergulhar, E eu sempre respondo para a criançada assim, peixe. Aí, nossa, virou outra polêmica, né? O cara queria ser um peixe, né? Então, e o último agora que eu estou escrevendo, quer dizer, já escrevi, finalizei, está em revisão e também vai ser lançado na Bienal. Os cinco livros dos Panapanás vão estar lá, mas o último agora é a Tribo Panapaná. E aí eu estou falando muito sobre o povo indígena. A minha preocupação é com o povo indígena. Então, a mesma personagem mergulhando numa excursão no encontro das águas lá no Amazonas,
ela perde o sentido e desperta na margem de um dos rios, ou Negros Solimões, ou o próprio Amazonas, e aí ela é resgatada por um curumim, por um índio, que vai mostrar para ela a vida da aldeia, a vida dos nativos da terra. Então, eu sempre tenho uma coisa lúdica, uma mensagem a ser passada. Por exemplo, no Espaço Sideral, tem uma sala de aula onde Plutão está sofrendo bullying por ser um planeta anão, e, ao mesmo tempo, o buraco negro por ser negro. E os dois não se conformam, entendeu? Porque Júpiter, o grandão, fica caçoando do buraco negro e de Plutão. Então, eu trabalho coisas que a criança lê e não percebe do que está acontecendo. Então, eu gosto muito de escrever, mas ouvindo sempre música. E uma coisa que eu percebi até dentro da sua literatura, Paulo, é porque, assim, igual essa questão aí do último Parapará, que é a tribo Parapará, né? É um tema muito atual, né? Um tema que hoje está muito à vista, muito e fundamental, fundamental ser falado, né? E, fundamental assim, ser discutido. Hoje, até por conta dessa questão, né, dessa exploração dos territórios indígenas, por a questão de mineração, né? E, assim, justamente, a questão, né, fundamental agora se direciona para a seguinte, né? Você sempre se inspira nessas questões mais atuais, nesses momentos que ocorrem, seja no Brasil, seja fora dele. Como é que o Paulo se inspira? A partir do momento que eu comecei a conviver com pessoas com deficiência visual, eu comecei a perceber, né? Eu, uma pessoa que enxergo, apesar de ter uma deficiência capilar, né? Mas eu tenho a minha teoria, e no meu projeto do mestrado eu falo isso, que todos somos deficientes, né? E eu comecei a tentar enxergar de uma melhor maneira as pessoas invisíveis à sociedade. Sim. Né? Então, por exemplo, falando do projeto de música, o fato de querer ir tocar num asilo, tocar numa creche de crianças, tocar em escolas, em associações, ou no Teatro Coliseu, com 600 pessoas, ou no Teatro Municipal, com 700 pessoas. Qualquer concerto que a gente faça, obviamente, envolve uma produção maior ou menor, sempre a mensagem é de inclusão e acessibilidade. Sim. Quando a gente faz um concerto num teatro grande, existe audiodescrição para as pessoas cegas que estão na plateia e língua de sinais para as pessoas com deficiência auditiva, além de telão com legenda. Então, os nossos concertos são obrigatoriamente, os concertos grandes em teatro, são obrigatoriamente concertos de e com acessibilidade. É uma coisa característica do nosso. Óbvio, eu vou tocar num lar de idosos, eu não vou me preocupar com isso, mas a gente leva menos gente para tocar e conversa mais com as pessoas. Eu lembro uma vez, num lar de idosos, que a gente ia tocar 1 hora e ficamos 5 horas tocando, almoçamos, e aí eu lembro de a gente terminar com Hilari Hilarie da Xuxa, para você ter uma ideia onde foi descambar. Onde é que descambou o negócio? Onde descambou maravilhosamente. Então, quando hoje eu noto assim que os meus textos, eles estão hoje preocupados, não é da mensagem de nada, mas é deixar explícito que coisas acontecem e nós não podemos ser omissos ou tratar isso com invisibilidade. Então, eu falei do Espaço Sideral, onde eu trato esse caso do buraco negro e de Plutão como sendo um planeta anão que foi rebaixado. Ele era um planeta
e foi rebaixado, né? Sim. Ou seja, ele sofreu uma exclusão. Uhum. Uhum. No Castelo Panapaná, a personagem principal, agora vou ter que fazer um spoiler, não vai ter jeito. A personagem principal, que é a Beatriz, ela ganha um casal de gêmeos, de irmãos mais novos, onde o menino tem uma síndrome muito parecida com o autismo. Isso fez com que o Paulo, que tem mestrado em comunicação acessível, no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, estudasse sobre autismo para não colocar na voz da personagem coisas, aberrações, né? Para eu não ser criticado e para fazer. E o personagem autista, o menino Pedro, que é o irmão da Beatriz, ele se torna o herói da história. Porque como o autismo tem algumas características de coisas brilhantes que chamam a atenção, coisas repetidas que ele faz. O autismo, você não pode tirar o autista da rotina dele. Sim. Tudo isso eu joguei dentro do texto. E aí uma espada brilha. Para ele entrar num labirinto, tinha que repetir 3 palavras. E o Pedro repete as 3 palavras, entendeu? Então, assim, eu fiz com que o personagem autista, e tem um prefácio maravilhoso do Ricardo Ramos Filho, que é o atual presidente da União Brasileira de Escritores, que é neto de Graciliano Ramos. Ele leu o livro e falou: muito interessante você ler um livro infanto-juvenil de 130 páginas, onde o personagem autista, sem ser o protagonista, é o principal, porque é ele que desvenda, para mostrar que as nossas diferenças são igualitárias, entendeu? Precisamos muito de equidade. Então, cada vez mais, eu procuro colocar... Ou eu escrevo por me divertir e pronto, ou eu escrevo. Aconteceu uma cena, aconteceu um caso, uma notícia na televisão de um tio que abusava de uma menina de 9 anos. Eu não me lembro se foi no Fantástico, no Jornal Nacional. Isso foi há 1 ano atrás. Sim. E na hora tocou o telefone na minha casa e uma amiga me ligou e falou: Paulo, tudo bem? Você tem que escrever uma história sobre isso. Aí eu falei: sobre isso o quê? Uma história sobre violência infantil. Você tem que achar uma maneira lúdica de citar isso numa história. Eu queimei, eu vou ser sincero para você, eu acho que eu queimei a pestana aqui, por isso que eu fiquei com menos cabelo, por 4 a 6 meses para que eu bolasse essa história. E ficou muito bom, chama-se A Rosa Cor de Boto, porque é uma rosa que vai sendo desbotada sob os cuidados perversos de um jardineiro novo. Então eu usei, porque eu fiquei muito preocupado assim, de que maneira que eu poderia... Então eu falo sobre rosas, falo sobre jardim e falo sobre esse jardineiro mal intencionado, né? E a rosa vai ficando gris, a rosa vai ficando infeliz, a rosa vai ficando cinza. Por isso que é rosa cor de boto, né? E aí ontem a Malu, minha esposa, estava num evento do Rotary e se apresentou. Eu sou a Malu Mauá, tal. Você é esposa do Paulo Mauá? Nós somos da Secretaria de Educação da cidade de Santos e nós vamos adotar o livro do seu marido, A Rosa Cor de Boto, para que ele vá visitar as escolas. Vá visitar as escolas falando sobre a violência infantil literariamente, falando sobre literatura. E aquela história vai ficar na cabeça das crianças, né? E aí ela falou uma coisa para minha esposa que me emocionou muito, porque ela falou assim: não sei como seu marido teve a capacidade de escrever uma história tão bonita falando de um tema tão pesado. Sim. Entendeu? Sim. E no final do livro eu coloquei Disque Denúncia, coloquei 2 parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu acho assim, a minha função perante o Promove, ela é muito parecida com a minha função perante a literatura. Eu posso escrever coisas soltas, mas eu acho que eu tenho
obrigação, a hombridade de estar fazendo, não panfletagem, não é a ideia, não é panfletagem, mas que através das histórias, e é o caso agora da tribo Panapaná. O que eu fiz? Quando eu estava com o livro quase pronto, eu fiz uma coisa que todo escritor não gosta de fazer, mas tem que fazer. É mandar para um especialista da área ler. Eu mandei para um indianista, um cara, um doutor da PUC em São Paulo, especialista na área indígena. Neymar, se você visse as observações que ele mandou no livro, eu quase que joguei fora tudo que eu tinha escrito. Porque estava tudo distorcido. Algumas coisas eu consegui salvar porque é uma personagem de 9 anos. Então, ela pode chamar o local onde os índios moram de tribo. Mas, na verdade, o correto, a terminologia adequada, é que seja chamada de aldeia ou comunidade indígena. Ela pode chamar o amiguinho dela de índio, mas, na verdade, ele é um indígena. Então, quer dizer, mas as observações, assim, tinham umas 10 por página. Para você ter uma ideia, parecia... Mas era um doutor acadêmico lendo um livro infanto-juvenil. Infanto-juvenil, né? Fiquei de mal as com observações tinham mais página que o livro, então. Sim, sim. Com certeza. Ele veio dobrado. O arquivo voltou dobrado, com um monte de coisa vermelha, verde, azul, e ele falando, vermelho não pode, o verde... O cara tinha... Ele acabou e, ao mesmo tempo, ele enalteceu o meu livro. Porque depois que passou a minha braveza pela intervenção, né, aí eu sentei e fui reler com calma o que ele tinha colocado, e 99% do que ele colocou eu adotei. Eu acho o Neymar, o Paulo, o Fábio Bonvenuto, que a gente comentou, o Silvio, que é o meu professor, é meu primeiro aluno dentro do projeto, os meus professores têm essa obrigação de equidade, essa obrigação de brigar mesmo, se preciso for, por um mundo mais inclusivo. Seja em que arte for. Não, mas eu quero entrar no cinema e assistir Os Vingadores. Legal, assista Os Vingadores, né? Mas eu nem sei qual foi... esse último filme, Eternos, olha só, que é a continuação dos Vingadores. Uma menina é surda e fala por língua de sinais. Sim. Todos os personagens, cada um é de uma nacionalidade. Então, acho muito legal. Acho muito legal. E os Vingadores, não. Os Vingadores, não. Cada um tinha o seu poder. Mas os Eternos, que é o novo filme, eles trataram já das diferenças. Entendeu? Eu acho isso... Um deles é duende, como se fosse uma pessoa mais baixa, e ele, o herói, o super-herói duende, né, que eles chamam ele... fazem um bullying com ele, na verdade. A personagem tem um nome e eles estão chamando de duende. Então, né, esse bullying explícito, ele não pode ser camuflado. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, mas eu acho que tem que prestar mais atenção em como a gente age. Eu lembro que para o projeto, para o mestrado, eu fiz uma pesquisa entre os cegos sobre termos. Então, se cego era admissível, eles falaram que sim. Uma pessoa que tinha cegueira adquirida, a primeira vez que foi chamada de cega, ela falou que ela se incomodou. Depois ela se conscientizou que ela era cega. Aí eu falei sobre a palavra ceguinho. E foi 100% constataram para mim que ceguinho era pejorativo e era sinônimo de pena. Ok. Eu virei para uma cega e falei assim, digamos que à noite, no leito da sua cama, seu marido chegue ao seu pé de ouvido e fale assim, vem aqui, minha ceguinha,
você vai ou você não vai? Aí ela falou, eu vou. Aí ela mesmo deu uma resposta que eu achei muito legal, Neymar. Nossa, professor Paulo, não é a palavra, é a maneira de falar e quem fala. Então, eu acho que esse aprendizado, Neymar, nós estamos passando ainda por isso, né? Antigamente, usava-se a palavra portador de deficiência, né? Ninguém, na década de 80 era assim, né? Não vou nem falar o quatro-olho lá para trás, o cegueta, mas era assim. Eu usava óculos, eu era quatro-olho, né? Não me afligiu, mas com certeza afligiu várias pessoas. Mas o portador de deficiência, isso não existe, porque eu agora estou portando aqui, para quem está enxergando, eu estou portando um astronauta que eu ganhei aqui da minha família, né? Quando eu escrevi o livro, é um bonequinho. Agora eu vou deixar de portar. Então, eu acabei de pousar o astronauta na mesa. Então, portador de deficiência visual, ou seja, o Neymar está falando comigo cego, quando acabar a entrevista, quando acabou a entrevista, peraí, voltei já. Ele tira a cegueira dele e vai jogar bola na praia. Então, isso tudo, eu acho que tudo é um aprendizado. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com terminologias, em vez de estar preocupada com a ação. Isso foi um dos artigos meus que eu escrevi sobre terminologia, sobre os escrivães da corte, né? Depois posso até mandar para você ler. Por favor. E esse artigo rodou a Federal de São Carlos, rodou simpósio na Federal do Rio de Janeiro, rodou Rio Grande do Norte, foi parar em Portugal, entendeu? Porque eu falo, gente, para que se preocupar com coisas desimportantes? Vamos enxergar quem precisa de auxílio, entendeu? E eu acho que eu tento levar, eu não sou um ser perfeito, óbvio, graças a Deus, sou cheio de defeito, mas eu tento prestar atenção e tento prestar atenção nos locais que eu vou, se o local tem acessibilidade ou não. Se eu entro no elevador, a primeira coisa que eu olho é se os botões da botoeira do elevador possuem a célula Braille, entendeu? Porque eu acho importante, se tem corrimão para subir para o cadeirante, eu acho isso, a hora que começar a enxergar o mundo dessa maneira, o sonho que eu tenho, que a palavra inclusão esteja assim no dicionário. Inclusão, palavra utilizada até o início do século XXI, mas que hoje não serve para mais nada. Porque não temos que ter inclusão. Somos todos iguais, né? Como diria Ivan Lins, somos todos iguais nesta noite. Nossa, eu falo pra caramba, hein, Neymar? Não, eu assim, o pior, Paulo, que você vai falando, a gente vai viajando, tá? Eu acho que é uma conversa tão fluida, uma conversa tão direcional, né? Que assim, você pode falar 10 horas. A gente vai te ouvir e vai ficar assim, não, mas acabou? Não, já acabou, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Falei demais. Não, mas assim, Paulo, acho que, como eu estou te falando, né, te ouvir falando, né, é diferente. É diferente você ouvir um doutor, um técnico falando, né, que ele vai falar com muitas propriedades, muitos sinônimos, muitos antônimos, muitas características, assim, é diferente você ver uma pessoa falando tecnicamente, né, e um apaixonado falando, né? Eu acho que você tocou. Eu me lembro uma coisa, Neymar, quando eu me candidatei ao mestrado em Portugal, né, que é uma coisa, Portugal tem um outro critério de seleção. Eu fui muito bem acolhido desde o início, mas o critério na Europa de seleção para mestrados e doutorados são mais austeros no sentido. Eu lembro quando eu me inscrevi e passei da primeira, da segunda, quando foi para a última fase,
me ligou pelo Zoom a coordenadora do Instituto Politécnico de Leiria. E ela queria saber o que o engenheiro da USP estava se metendo a fazer um mestrado em educação e inclusão. Ela queria saber o que esse cara estava fazendo. Quando eu falei para ela que eu tinha um projeto com deficientes visuais, né? A maioria adquirida, e o que eu queria era confrontar o meu pragmatismo, o meu dia a dia, com ideias acadêmicas. Buscar quem trabalhou com isso, Suzuki, Villens, trabalhar com Oxford, trabalhar com todas essas pessoas que pincelaram a própria tese, né, de mestrado. Aí ela falou, uau, você vai trazer para nós uma coisa que nós não temos, que é a prática. É isso mesmo. Das 8 disciplinas, 7 eram à distância. A 8ª era obrigada a ser feita lá, né? Lá em Portugal. Foi uma oportunidade. Eu tive 2 anos para juntar dinheiro para isso, e eu não conhecia Portugal, e fui a Portugal. E antes de ir, porque eles queriam saber que dia que eu ia, quando que eu chegava, não sei o quê, né? Porque a maioria era de Portugal. Tinha gente de Luxemburgo, tinha gente do Porto, Lisboa, mas 90% eram portugueses mesmo. Tinha uma moça do Rio de Janeiro e tinha uma moça de Natal, e eu de Santos, né? E aí, antes de ir, ela falou assim, Paulo, você gostaria de dar uma aula aberta na Faculdade de Música sobre o seu projeto? Aí eu falei, não, mas eu estou indo aí para assistir a aula. Não, mas nós queríamos que você, Paulo, desse uma aula aberta para os professores. Então, assim, eu já cheguei lá sendo acolhido de uma maneira diferente. E eu dei uma aula aberta. Naquelas 2 semanas que eu fiquei, no meio da semana, sala lotada de gente, pessoas que eu nunca havia visto na minha frente, e eu falando sobre a acolhida, eu falando sobre os pilares do projeto, de você saber ouvir, de você inserir as pessoas. Teve um grande fabricante de instrumento musical aqui no Brasil, no mundo, no Brasil, que uma vez foi nos assistir num teatro, e ao final, essa pessoa dessa empresa veio falar para mim assim, olha, gostei muito do seu concerto, mas, por favor, não misture alunos que tocam pouco com alunos que tocam muito bem, porque isso degrine o instrumento que eu fabrico. Então, Neymar, a pessoa não sabe o que é inclusão, entendeu? Porque ali não é um concurso de quem toca melhor. Ali é você dar a oportunidade de subir ao palco, e eu tenho um caso, o William, que tem... Eu estou com 60 anos, o William deve ter 62, 63. O William, quando subiu, e a gente fechava um ciclo de ensino e dava um certificado, apoiado pelo Rotary e tudo. Quando eu entreguei o diploma na mão dele, no palco do Teatro Guarani, onde a família dele, filhos, netos, estavam assistindo, ele falou para mim, Paulo, é o primeiro diploma que eu ganho na minha vida. Então, as pessoas não entendem. Está gostando desse bate-papo? Espere, vem mais. Se ficou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e dar aquela força. Gratidão. De inclusão.